E eu lembro que o que era algo ruim para muitas pessoas, para mim era um próximo passo, porque era uma grande evolução. Então, na minha carreira aconteceram episódios parecidos várias vezes. Eu indo para o que para mim era um próximo passo, mas que em outras óticas era uma coisa muito ruim. Só que eu fazia do limão uma limonada. Eu entrava como se aquilo fosse, sabe, a última oportunidade da minha vida e aquilo tem que dar certo. E a partir disso eu fui me destacando. E aí só que chegou um tempo que basicamente eu fui visto como o cara que resolve buchas. E aí você nem sempre é colocado em coisas legais ou coisas que você gostaria de estar, né? E só que acho que isso foi o meu grande diferencial. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Varal de Ideias Podcast, como sempre trazendo pessoas bacanésimas, incríveis e com grandes ideias para compartilhar com você que está aí em casa assistindo, aí no seu carro, escutando, no seu celular, né, que todo mundo agora está no telefone, né, cara. E eu trouxe um convidado que é muito especial, uma pessoa que ficou amiga, né, considero um amigo meu, que é Eric Buzzi. Boa. Falei certo? É certo. É Buzzi, na verdade, mas o mercado inteiro me chama de Buzzi. O Buzzi, de onde na Itália? Itália. Mas de onde italiano. Cara, norte da Itália e tem várias teorias. E obrigado pelo convite, um prazer, uma honra estar aqui. Que bom, cara, viu? Que bom que você topou. Era um dos nomes que eu já vinha pensando. Um prazer. Convidar o Eric. Uma hora vai ser o momento certo, acho que chegou o momento. Sim, cá estamos. Que bom, cara. E hoje a gente vai conversar de muita coisa. O Eric tem um passado aí recente de tecnologia, e-commerce, vendas, né? Acho que vendas é um core aí da tua vivência. A gente vai ter bastante papo. E não se preocupe, eu vou puxando os assuntos aqui. Não tem nada combinado. Não, zero combinado aqui, é orgânico a conversa, cara. A gente vai estar na sala de casa. Perfeito. Então essa é a ideia, que a gente esteja em casa aí, conversando, trocando ideia, como se a gente estivesse comendo uma pizza um dia. Quem sabe um dia a gente faça isso. Tá bom. Comemos uma pizza. Antes de mais nada, eu quero falar também dos nossos apoiadores. A gente fica importante quando a gente percebe que tem apoiadores. Com certeza. Né? Então a gente fala, caramba, que legal. E a Flormel é um dos nossos apoiadores. A Flormel é uma marca, não sei se você conhece a Flormel, é uma marca de chocolates, né? De docinhos ali, de bombons, só que é saudável. Eu sempre falo e brinco aqui, né? Porque, cara, geralmente quando a palavra saudável está associada a chocolate, não é uma boa coisa, né? Geralmente não é gostoso. Perde esse sabor, que não é o caso aqui, né? Fica ruim, é umas misturas lá de um monte de coisa e no fim fica com gosto de adoçante, né? E não é papo não, mas eu gosto muito, sempre gostei muito do produto, né? Dos docinhos, e agora estão apoiando a gente, então achei super legal. Então o Varal também tem o seu cupom de desconto, que é o Varal10, então 10% de desconto para você que entrar no www.flormel.com.br e fazer ali a sua compra. Então aproveita. E o nosso outro apoiador, que é a Evolve, né? Vocês vão ver aqui daqui a pouco na tela. A Evolve, gente, ela é uma comunidade internacional de networking. Olha que chique, cara. Chique, é. Carlos Monteiro, obrigado, Carlos, aí pelo apoio. Ele tem indicado nomes aqui também para a gente conversar no Varal. E é uma comunidade com mais de 300 pessoas já. Então tá internacional, é gigante, é via WhatsApp, tá aí no LinkedIn também. Então se você quer fazer parte de uma comunidade como essa e se conectar com pessoas incríveis, primeiro que você precisa ser incrível também. Então vai passar por um crivo, tem que preencher um formulário, a coisa lá tá bacana. Então ó, na nossa descrição aqui do episódio vai ter o link para você clicar. Tem também, como eu falei anteriormente aqui, o cupom de desconto do Flormel, tá? Varal de Ideias 10, e aí tem o para você preencher aqui e entrar para Evolve. Beleza? Bom, mais uma vez, cara, obrigado. Eu que agradeço. Por ter topado. E, Eric, tanta coisa aconteceu na sua vida já, né, cara? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, várias mudanças repentinas, outras planejadas talvez, não sei o quanto que você planejou a sua vida. E eu falo que eu não planejei absolutamente nada, que as coisas foram aparecendo e eu fui topando. Falando, não, bora, vamos, né? Vamos com tudo. Mas eu gosto de perguntar o seguinte, o Eric menino lá atrás, que estava lá pensando no que fazer da vida, o que você queria fazer da vida, cara? Cara, o meu sonho, eu sou um apaixonado por automobilismo, você sabe disso, né? Temos isso em comum. E o meu sonho era muito ser um piloto, se possível de Fórmula 1, é um sonho que eu tenho até hoje, já a Fórmula 1 não é mais possível, mas eu ainda pretendo em algum momento me dedicar a isso, nem que seja uma temporada, não, alguma categoria mais turismo, alguma coisa nesse sentido, é algo que eu adoro, sou apaixonado. Então, foi por isso, e aí
sabendo já que era um mundo que precisava, eu sempre corri em coisas amadoras e tudo mais, campeonatos inclusive, só que existia a necessidade de muito investimento, muito dinheiro, e não tinha condição disso no passado. Então, sempre foi, olha, através do mundo corporativo, do trabalho e muito esforço, talvez lá na frente eu consiga realizar esse sonho. Tá. E eu nunca deixei ele de lado, tá? Boa. Eu sempre tô ali, sempre pensando qual é o momento de executar. Isso sempre te norteou, então. É uma das coisas que vem me norteando. Porque é difícil, né, cara? A gente conversa muito e eu, como meu psicólogo, cara, sempre tem esse papo de qual é o teu sonho, né? Sim. E o quão forte é isso pra drivar uma pessoa a vencer também, né? Ir pra frente. E as coisas vão mudando, né? Isso era lá atrás, que você me perguntou. Hoje é uma dos pilares, mas obviamente tem várias outras metas e planos e por aí vai. E quando você começou a trabalhar, você entrou direto com alguma coisa relacionada a vendas? Não, na verdade, eu fui para faculdade e eu tinha muita... Eu sou engenheiro de produção. Você é engenheiro de produção. Formado pela FEI, e eu tinha muita vontade de iniciar já em uma empresa, né? O meu tempo de experiência. Meu pai começou a trabalhar muito jovem, meu pai e minha mãe, depois minha mãe se dedicou à família e tudo mais, e eu sentia a necessidade de começar cedo, e já estava ficando tarde. Então, minha primeira experiência foi na empresa júnior da faculdade, no departamento de marketing, então ainda as primeiras experimentações. E eu teimando contra a vontade dos meus pais, eu migrei para o noturno justamente para ingressar no mercado de trabalho. E aí é aquele momento que você fica procurando a primeira porta, né? E a primeira porta foi uma empresa de logística expressa, que é a DHL Express, e lá eu iniciei minha primeira experiência num departamento de planejamento operacional estratégico. Nossa. Totalmente diferente do mundo que eu atuo hoje, mas foi algo extremamente importante para mim. Mas te dá uma base bizarra, não dá? Dá uma base, me deu a primeira experiência dentro do mercado, né, e saber como é que são as tratativas corporativas, como se posicionar e tudo mais. Vi que muita coisa que eu estava vendo na universidade não eram aplicadas ali. Era uma teoria muito bonita, exato, na prática... a prática era muito diferente da teoria, né, e assim começou a minha trajetória. Depois eu passei pela indústria de autopeças, foi minha segunda experiência. Ali eu tive mais de uma oportunidade, então eu iniciei na área de qualidade, fazendo a gestão de fornecedores, e depois eu migrei para a área comercial, que foi uma área vizinha, era um departamento ao lado do meu, e eu tinha bastante relação com os vendedores da época, e me deparava ali com os desafios deles diário e tudo mais, falei, acho que eu tenho alguma aptidão para esse mundo comercial. Então foi ali que despertou o meu desejo de ir para a área comercial. Tá. E aí depois eu faço um intercâmbio, fico um tempo fora nos Estados Unidos. Isso é interessante. Que era uma coisa que eu tinha vontade também. Meus pais, graças a Deus, tiveram a oportunidade de propiciar isso para a minha evolução. E fui para lá, fiquei uma temporada, isso foi em 2008. Um ano de crise, né? Bastante você falou conhecido. Aqui antes, né, de ter ido para lá e vivenciou as eleições do Obama. As eleições do né? Obama, que foi algo que eu vi do começo ao fim, né? Foi uma experiência muito interessante e também uma crise financeira importante, né? Nesse ano. E aí eu voltei no meio de uma crise para cá, e essa mesma empresa, faltando um tempinho para eu voltar, eu tinha pedido demissão e fui embora, sem nenhum vínculo. Eles me convidaram para voltar na mesma área, só que efetivado. E eu compartilhei que não era mais o meu interesse. Eu usei muito Skype, né? Lá em 2008, e não era tão comum quanto hoje, mas usei muito o Skype sou muito curioso para conversar com pessoas, né? Então eu fui tentando pesquisar um pouco mais de qual seria meu próximo momento. Então falei com pessoas do mercado financeiro, com pessoas de tecnologia. Eu lembro que eu fazia muitas conferência com essas pessoas. E 2 mercados me chamaram a atenção enquanto eu estava nos Estados Unidos, que foi o mercado financeiro, de investimentos, e também o mundo de tecnologia. E lá eu decidi voltar para isso. Só que nesse momento que estava uma crise e tudo mais, eles me ofertaram essa vaga, e eu falei, olha, não, o que eu gostaria de fazer está mais voltado dentro do mundo de vocês, que acho que talvez não seja por aí que eu queira ficar, mas dentro do mundo de vocês, acho que eu gostaria de experimentar a área de vendas. E me deram essa oportunidade. Voltei ainda como estagiário, né, abriram uma vaga que não existia, e ali tem a minha primeira experiência de vendas. E aí fiquei um tempo por ali, participando de vários processos, e na minha universidade iam muitas empresas, né, recrutar profissionais. E uma delas foi a Oracle. Entrei para participar de um programa deles de trainee e acabei passando. Eu não sabia o que era Oracle naquele momento, eu sinto vergonha de falar isso hoje, né, que é uma das principais empresas de tecnologia do mundo. E assim, foi algo maravilhoso que aconteceu na minha vida, porque eu fui picado pelo bichinho da tecnologia e é algo que eu estou fazendo até hoje. O Oracle é um bicho gigante. Gigante. Né? É um monstro internacional, mundial.
Quantos anos de Oracle? Quase 9 anos. Uau. Eu entrei como trainee, saí como diretor, então eu passei por várias coisas, fui vendedor de vários produtos. Eu vendia, no começo da minha carreira, RP para empresas do setor financeiro. Então imagina na tecnologia antiga, né? No passado a gente falava de soluções on-premises, né? Hoje todo mundo fala em soluções em nuvem, mas soluções on-premises você tinha que comprar as licenças, montar os seus servidores, banco de dados, era montar um Lego, né? Bastante complexo, com muito investimento, e um ciclo para vender um RP era coisa de 1 ano e 8 meses, eu lembro na época. Imagina vender isso só para o mercado financeiro, né? Bancos e seguradoras. Foi aí que eu ralei bastante, eu consegui, graças a Deus, ter sucesso. E ali eu fui passando por várias funções até a venda de produtos de CX, que são aqueles produtos para ajudar empresas a se conectarem e venderem para outras empresas. Tá. Cara, nessa tua trajetória de 9 anos, né? Você sabia tudo que dava para galgar lá dentro quando você começou? Como é que foi essas oportunidades que você foi galgando lá? É um bom ponto, né? Que você falou do quanto planejamento, né, dos seus próximos passos de carreira. Eu não sou um cara muito planejado nesse lance de carreira. As coisas foram acontecendo, mas eu também acho que não é só uma questão de sorte, é uma questão de posicionamento. Tá. Você tem que estar bem preparado e bem posicionado, e aí as oportunidades, quando elas aparecem, você é o cara escolhido. Então, isso aconteceu na minha jornada lá, e aconteceu uma coisa que no momento eu não enxergava, mas depois eu vi que se tornou um diferencial na minha carreira, porque basicamente a minha primeira oportunidade como um vendedor mesmo de campo, né, aquele vendedor que visita os clientes, foi numa vaga que 3 pessoas, elas tinham sido escolhidas e elas mudaram no mesmo dia ou no dia seguinte, porque elas não queriam, era uma vaga que as pessoas não performavam, justamente por essas particularidades que eu falei, de ciclo médio de vendas, o mercado um pouco mais difícil, ninguém queria. E eu lembro que o gestor da época, por falar nisso, é um dos padrinhos corporativos que eu tenho, que é um dos caras que eu mais respeito até hoje, que é o Mário Tillet. Ele me deu uma oportunidade, falou, garoto, você não quer se aventurar nisso? E eu lembro que o que era algo ruim para muitas pessoas, para mim era um próximo passo, porque era uma grande evolução. Então, na minha carreira aconteceram episódios parecidos várias vezes. Eu indo para o que para mim era um próximo passo, mas que em outras óticas era uma coisa muito ruim. Só que eu fazia do limão uma limonada. Eu entrava como se aquilo fosse, sabe, a última oportunidade da minha vida e aquilo tem que dar certo. E a partir disso eu fui me destacando. E aí, só que chegou um tempo que, basicamente, eu fui visto como o cara que resolve buchas. E aí você nem sempre é colocado em coisas legais ou coisas que você gostaria de estar, né? E, só que acho que isso foi o meu grande diferencial. Eu brinco que eu estive em empresas de tecnologia e minha carreira foi destacada nisso. Eu estava na Oracle, onde naquela época o principal produto era banco de dados, eu vendia RP, e depois eu vendia outros aplicativos, como por exemplo os produtos de CX. Eu fui para uma Salesforce, eu não vendia o CRM, eu vendia e-commerce. Então eu nunca estava vendendo a Coca-Cola daquela empresa, né? Eu estava vendendo outros produtos. Mas isso para mim foi uma grande oportunidade. Interessante, tem um paralelo, falando, eu lembrei muito da minha carreira também, porque quando eu comecei o Polishop, eu comecei no marketing com uma categoria de produtos que não era o core da empresa. O core da empresa era o produto de cozinha, fitness, né? Que você tinha ali o antes e depois muito fácil, né? Para mostrar na TV e tal. E eu gostava de tecnologia. Então a parte de home theater, MP3 player, câmera digital, que era tudo técnico, né? Muito informação técnica. Ninguém queria falar sobre aquilo porque era muito chato, era muito técnico. E eu eu adoro isso aqui, eu vou treinar vocês. Eu comecei a treinar o time de treinamento para treinar os vendedores sobre como vender um home theater. E quando você se especializa naquilo, o sucesso vem e você começa a se destacar, certo? É isso. E aí mais para frente eu me tornei o gestor da categoria de eletrônicos e comecei a trazer produtos também, marcas que a empresa não pensava em trazer, né? Uma Sony, uma Samsung, porque era muito distante da realidade, a empresa não tinha esse core, né? E aí depois eu ainda assumo o e-commerce, que não era o principal canal, e transformei num dos principais canais de venda. É impensável não ter um e-commerce, né? O e-commerce era visto mais como uma vitrine, né? Tinha muito mais um papel institucional do que de fato ser um vendedor ali, ser uma porta de vendas, né? Interessante esse paralelo que você foi fazendo, porque são oportunidades que abrem. E aí ninguém quer, né, cara? Porque é muito difícil, não é o glamuroso. O Steve Jobs fala dos pontos se conectando, né, quando a gente olha para trás, e é exatamente isso. Eu acho que
enquanto você está no meio da jornada, você não está enxergando muitas coisas, mas depois você vê o impacto disso tudo e quanto isso contribui para oportunidades na tua carreira. Pois é. E quais eram as dificuldades que você sentia, né, nessas transições de um produto para o outro? Era muito diferente a venda em si? Ou você tinha alguma coisa sua já de, cara, eu faço vendas dessa forma? Sim, eu acho que essa pergunta é ótima, nunca ninguém fez ela, mas muita gente acha que vendas é relacionamento. O cara do cafezinho, o amigão e etc. E eu tinha uma coisa que eu preciso realmente contribuir para esse cliente, eu preciso levar um valor. Né? Como diz a frase de um grande amigo meu chamado Carlos Bush, você precisa ser interessante e não interesseiro. O que eu fazia como estratégia? Uma grande empresa de tecnologia, ela tem vários vendedores, todos especializados por produto. O que eu fazia? Eu entrava ali tentando descobrir como que estava a relação da minha empresa como um todo, então eu me posicionava como ponto central. E se você tinha problema com nota fiscal, que recebeu errado, se você tinha algum problema que alguém não estava te atendendo bem ou não respondendo, enfim, eu virava um ponto de contato e um Trust Advisor. Era isso. Tá. E quantas vezes resolvi problemas de outras linhas de produto que não tinham nenhuma relação com a minha. Mas a partir daí eu ia conseguindo conquistar espaço dentro dessa empresa e conseguindo que as pessoas ouvissem sobre o meu produto. E aí esse foi um pilar. E o segundo pilar foi se especializar e estudar produto. Eu acho que o vendedor do cafezinho ele já não tem espaço há muitos anos, inclusive desde aquela época. E eu lembro que sempre quando um produto era lançado ou novas funcionalidades disponibilizadas, eu sempre estava estudando para conseguir levar isso para o cliente. Boa. E acho que isso fez uma diferença grande, e acho que é como está acontecendo até hoje no Interessante, mercado. Né? Porque apesar de relacionamento hoje ser muito importante, com certeza. Também, mas o vendedor, cara, que loucura, né? Porque eu imaginava que você ia falar ao contrário, que o vendedor hoje ele teria uma capacidade de relacionamento mais forte, talvez não nesse sentido do relacionamento tapinha nas costas e cafezinho, levar para almoçar, que era coisa assim que você fazia para conquistar o outro lado, né? Acho que o outro lado também já não aceita mais muito bem isso. Não. Imagina você estar numa empresa que você tem mais 8 pessoas, mais ou menos, tentando fazer a mesma coisa com diferentes produtos. Então você precisa de alguma alavanca de diferenciação, caso contrário esse cara não quer perder o tempo. Imagina que tem várias pessoas chamando essa pessoa para almoçar nesta empresa, imagina se você somar as outras empresas. Sim. Então foi aí, eu fui encontrando, muito sem querer, muito querendo ser, acho que agregar valor mesmo, sim, ser interessante e não interesseiro, e isso deu certo. Mano, daqui a pouco a gente volta para tua trajetória, mas eu quero pegar esse gancho. Porque vendas no dia de hoje, né? Pega o ano de 2024. Você passou aí por transições, né? Também. Sim, de 23, 24, foram muitas transições. Que desde 21, 22, 23, você transitou bastante aí, né? Muito. Foram quantas empresas nos últimos 3 anos? Cara, anos? Já até perdi a conta. 3 empresas, no mínimo, de né? tecnologia eu trabalhei em mais de 5 já. Caramba! Sim. Olha, Oracle, Salesforce, SAP, Vtex, Yalo e agora Botmaker. São 6 empresas só no mundo de tecnologia. Pois é. Como é que você está sentindo esse mercado? Não só o mercado de tecnologia em si, mas a venda e a compra de tecnologia. Eu vejo um cliente muito mais preparado do que antes. Então, os clientes já chegam sabendo do que quer, já pesquisaram muito sobre os produtos. Por isso a importância de você estar visível com a tua empresa, gerando conteúdo e tudo mais. E muita coisa virando commodity no mercado. E muito rápido. Muito rápido. Então, várias empresas vendendo o mesmo produto, que cada um tem os seus prós e contras, todo mundo tem algumas alavancas de diferenciação. E aí, como diferenciar, como realmente ter a atenção desse cliente, acho que está cada vez mais desafiador. Então, vendas para mim, eu acho que está muito em método, estatística a venda, quanto mais visita, quanto mais você faz o seu trabalho, mais você colhe, mas acho que tem que impor bastante inteligência dentro desse método, porque está cada vez mais difícil. Eu acho que está muito mais difícil vender em 2024 do que estava lá no início da minha carreira em 2010, por exemplo. Tá mais Antes de 2010. Não sei se está mais complexo, mas a jornada está mais complexa, né? Sim. Eu acho, porque você, apesar da velocidade ser rápida, o João trouxe isso aqui uma vez que a gente conversou, que hoje ele tem o LinkedIn, por exemplo, e as redes sociais, onde ele consegue mapear o decision maker lá do outro lado de uma forma muito mais completa do que antes. Uhum. Antes tinha aquela história do cara ir no saguão da empresa, né? De ficar lá. O João fazia isso. Esses dias eu ouvi um cara que me falou assim, sabe como eu fazia? O cara já tem um pouco mais de idade do que eu.
ele falava, quando eu conseguia entrar dentro de um prédio grande, como nós estávamos indo para uma reunião, ele falou, eu ia para o último andar e descia de recepção a recepção, mapeando as empresas e as pessoas que estavam ali. Hoje é impossível. Impossível. Eu já não nasci nessa época, já não tive isso. Hoje você não passa da catraca. Você tem ali uma esquema catraca, de segurança, tem uma série de coisas. Você pode ser preso, né? Você não consegue. Mas a rede social, por outra forma, ela também abriu essa oportunidade de você se conectar muito rápido. Sim. Mas, ao mesmo tempo, essas conexões, elas são muito fracas, né, cara? Porque eu tento me conectar, por exemplo, com você, e a gente nunca trocou uma ideia, você pode até me aceitar num LinkedIn da vida, mas isso não garante absolutamente nada de que você vai querer interagir comigo. Sim. Mas eu já vejo em outra ótica, Patrick, porque, por exemplo, antigamente, se você tentasse pegar um telefone e ligar a frio para um CEO de uma empresa, a tua chance de sucesso era muito baixa. Hoje, se você conseguir o WhatsApp dessa pessoa e mandar uma mensagem que realmente consiga chamar a atenção, a chance é muito maior do que do passado. Acho que as pessoas estão mais abertas, mais querendo. Quantas mentorias estão sendo executadas? Se você pegar no passado CEOs de 10, 15, 20 anos atrás, você não conseguia imaginar isso, que um cara ia disponibilizar um almoço para fazer várias mentorias. Sim. E hoje a gente conhece N agora, grandes executivos que fazem isso, né? Sim. Mas ao passo que está muito fácil essa conexão, né? O que chama a atenção? E aí, voltando para o nosso negócio de tecnologia, porque você falou, pô, tem muita coisa que está sendo comoditizada. Uhum. Então, que tipo de argumento, né, a gente usa para conquistar essa atenção? Perfeito. Eu acho que tem duas frentes aqui. A primeira é a dor, você conhecer aquele segmento, aquela indústria e as dores e saber como aplicar o teu produto para aquele cliente ter sucesso. E outra oportunidade. Alavancas de inovação possíveis de serem aplicadas nessa indústria, naquela empresa, e você explicar em nível muito detalhado para aquele cliente de como ele conseguiria ter sucesso aplicando aquilo, o teu produto, no final do dia. Então eu falo, no final do dia todo mundo quer eficiência operacional, reduzir custo, vender mais ou entregar uma melhor experiência para o cliente. Se você conseguir uma dessas alavancas, aplicar a tua solução e mostrar por A mais B que você já fez isso em outras empresas, o cliente consegue te ouvir. Uhum. Ele vai estar um pouco mais aberto à tua solução. Sim. Então eu acho que tem muita gente vendendo produto, simplesmente indo lá posicionar e executar um script de vendas e estudando pouco o ambiente no qual aquele cliente está inserido. Tá. Por isso que é importante visitar feiras no passado, você estar atento e lendo o máximo de conteúdos, não só do Brasil, mas de fora. Eu fico tentando beber dessas fontes externas, inclusive, para ficar pegando ideias de como aplicar. E principalmente os mercados, né? Quando eu virei vendedor de RP lá no início da minha jornada para o mercado de seguros e bancos, eu virei especialista daquilo, lendo todos os documentos da SUSEP, que é um órgão focado na indústria de seguros, todos os eventos daquele público ali, para você tentar entender as dores e as oportunidades. Eu acho que vai mais ou menos nessa linha. Você sempre foi além daquilo que era o esperado, talvez, né? Tipo, eu acho que sim. Não vou ler o seu manual técnico, eu vou entender o outro lado. Eu acho que isso é muito importante na trajetória, seja não só de um vendedor, né? O ego lá no dedinho do pé, que isso é importante, e você também sempre entregar além da expectativa da pessoa que está lá do outro lado. Sim. Fazendo isso, acho que a tua chance é maior do que a pessoa do lado. Eu concordo contigo, cara. E, inclusive, porque você também passou por, você falou Salesforce, né? E para vender um produto que não era o core, né? O Salesforce é muito forte. Era para trazer um produto para a América Latina novo, né? Que era o e-commerce. Isso. Como é que foi isso? Porque é um desafio, eu passei por isso agora recentemente, eu posso te dizer, e você também vai concordar comigo. Cara, é meio maluco, né? Acho que a primeira impressão de quem tá de fora é falar, meu, esse cara tá enlouquecido, porque ele tá indo pra um negócio que não existe, que talvez lá fora ainda nem seja tão forte também, pro mercado brasileiro que sempre foi muito competitivo, né? O brasileiro, apesar de gostar de muita coisa de fora, nesse aspecto de tecnologia, de e-commerce principalmente, o mercado interno abastecia muito bem. Sim. O Brasil sempre foi muito bem servido. Nunca precisamos de trazer solução de fora, de fato, para fazer o e-commerce rodar. Diferente do restante da América Latina, eu acho que aqui tem muitos players concentrados. E foi uma experiência maravilhosa para mim. Eu me tornei diretor na Oracle antes dos 30 anos, né?
E as coisas aconteceram muito mais rápido do que eu imaginava. Muito jovem, né? Tive muita sorte. Eu brinco que os gestores que iam me promovendo, sou grato a todos eles aí, eles foram malucos de colocar um moleque para fazer coisas muito legais. E na Oracle também eu trouxe o produto de e-commerce, né, para América Latina. Também fez esse movimento lá? Fiz um movimento parecido. Tá. Então, de ir lá fora, explicar para os gringos o que é um boleto, o que é um pagamento com mais de um cartão, as promoções malucas que nós temos aqui, né, e a quantidade também. Então, eu ia lá e basicamente era uma via de mão dupla. Eu compartilhava os desafios de toda a América Latina e recebia ali as instruções de como executar o go-to-market desse produto. Chegava, pisava aqui e começava a contratar todo mundo do México para baixo. Vendas, marketing, alianças, desenvolver os primeiros parceiros, né? Porque não é só a tua empresa, você precisa realmente de várias outras coisas, e o ecossistema é importante. E na Salesforce, a trajetória começou de forma muito interessante porque foi um WhatsApp do presidente internacional da empresa. Então eu me senti muito prestigiado, um garoto que estava desempenhando o papel. Eu, graças a Deus, tive muito sucesso e tive muito resultado nas empresas que eu passei. E, de repente, imagina, um cara extremamente importante, que é o presidente da companhia a nível global, te mandando um WhatsApp, querendo conhecer você. E aquilo foi muito interessante. Depois acabei conhecendo os meus chefes locais e de fora, no processo de entrevista, e eu nunca achei que ia passar, porque eu sabia as pessoas que estavam concorrendo comigo, muito mais experientes, pessoas que eu respeito pra caramba, inclusive, e entrei ali para me testar. E de repente passei e foi muito legal a experiência. Ia muito para fora, ia N vezes para os Estados Unidos e para outras regiões. Foi a primeira vez, Patrick, que eu pensei em médio e longo prazo. Tá. Antigamente eram só ciclos de ano, né? Então o que eu vou fazer esse ano para conquistar meus objetivos de entrega de meta e tudo mais. Então ali eu tive que realmente desenhar uma estrutura, o go-to-market, eu tive que pensar, né, qual que era a minha estratégia e desenhar um plano de 1, 3, 5 anos. Depois voltar para cá, depois de compartilhar as particularidades da nossa região e aprender o que era esse produto, voltar iniciando e abrindo realmente uma empresa. Era abrindo uma startup dentro de uma gigante. Isso era muito legal. E aí esse contato, né, Brasil, Estados Unidos, provavelmente, isso, Estados Unidos. Cara, não é a mesma coisa, né? Os caras, gringo, americano, Brasil é um outro bicho. Inclusive na área de vendas. Porque vender uma solução aqui é tão diferente do que vender a solução lá fora. Sim. A prática da venda, inclusive, né? As pessoas que compram, elas se comportam de uma forma muito diferente. O Brasil, ele é peculiar. Hoje, né, a empresa que eu trabalho, ela é uma empresa grega, europeia, né? E eles falam assim, o Brasil é um bicho estranho, porque o comprador nunca diz não, né? Dificilmente ele te nega alguma coisa, ele fica te enrolando, e eles não entendem a particularidade disso, né? Como é que foi para você mostrar o Brasil? Como funciona e segurar os ânimos, né? Porque imagino que os ânimos estavam sempre muito animados. Não só o Brasil, mas Latam, né? Que era a minha responsabilidade. Então, era Latam. Então, assim, e Latam é muito diferente. Se você pegar Brasil, é diferente de México, que é diferente dos demais países. Foi interessante porque imagina que você está lidando, você é o responsável. Eu lembro que eu tinha meus pares que eram os vice-presidentes de outras regiões. Então eu era o Latam, então você tinha o North America, você tinha o EMEA, que era Europa e outras regiões ali, Ásia Pacífico. Então eram vários VPs que a gente se encontrava, inclusive em viagens frequentes, quase que mensais ou bimestrais ali, onde a gente discutia estratégias, resultados e tudo mais. Mas imagina você estar responsável por uma região que, como GMV, como valor transacionado no mercado, ela representava na época, cara, acho que era até menos do que 1/10 do que era o mercado americano, 1/10 do que EMEA e, cara, algo 1/20 talvez, ou 1/30 do que é o mercado asiático em termos de GMV. Tá. Então eu era a formiguinha perto de gigantes, né? Apesar de a gente achar que o nosso mercado aqui, ele é gigante, e sim, ele é gigante, comparado a outras regiões, a gente é muito pequeno ainda. Então o lado legal foi como a empresa acolheu isso, porque ela dava o mesmo nível de atenção, independente de qual era o seu tamanho. E você ter a oportunidade de escutar não só o que você precisa executar aqui de go-to-market, mas o desafio dos seus pares, porque é muito diferente. A maturidade digital da Europa e dos Estados Unidos, por exemplo, e da Ásia era completamente diferente da nossa aqui. Então isso para mim foi algo extremamente motivador e de muito aprendizado. Imagino.
traduzir, né? A forma de vender também, Patrick. Então, é isso que eu queria chegar. Na Para um forma cliente de muito vender. mais maduro versus, né, o quanto um precisa educar o mercado, enquanto o outro ali já tem N opções na frente, é muito diferente. Eu me deparava assim, tinha diferença em ciclo médio de vendas, o nosso era mais demorado, o ticket médio aqui era menor, obviamente, pela moeda mais fraca. Então, Sim. você tem uma série de particularidades e estar inserido num âmbito global ali, né, com pares globais, isso traz uma bagagem muito bacana. O que você acha que, puta, meu, podia ter feito diferente? Olha, feito de diferente, talvez ter construído um ecossistema muito mais robusto. Tá. Eu acho que eu tentei escolher players-chave para início da operação, mas eu acho que era um play muito de quantidade. Eu tentei prezar mais qualidade. Hoje, se eu fosse fazer, eu tentaria fazer isso. Para quem está ouvindo em casa, né, para não ficar só aqui em algo obscuro, dentro de um projeto de e-commerce, ali numa plataforma, ela precisa de outras tecnologias em volta. Estou falando de gateways de pagamento, gateways de frete, uma série de sistemas satélites que, para entregar uma arquitetura de e-commerce, por exemplo, você precisa de várias tecnologias plugadas, né? E a partir daí você vai conversar com alguns gateways de pagamento, porque seu cliente vai precisar de tudo isso lá na outra ponta. E eu prezei muito qualidade. Eu prezei as grandes baleias, né? Quem tinha o maior market share e tudo mais. E hoje eu entendo que é um game de ecossistema. Na verdade, eu deveria estar com todas as opções possíveis que meus braços conseguissem carregar. Plugadinho ali pendurado com você. Exato. Você olhar a nível mundial, quem teve mais sucesso foi muito em cima disso. Cara, da tua vida profissional, eu vejo que teve muita coisa bacana. Eu imagino que a vida pessoal também ou ficou meio de lado, parece. Você conseguiu equilibrar bem essas duas? E não enxergava isso. Então, eu fiquei muito tempo, minha carreira foi muito rápida, de novo, sou muito grato por isso, mas você acaba deixando coisas importantes de lado. Então, cara, eu brinco com todo mundo, né? Hoje é brincadeira, mas minha esposa, nós estamos juntos há 18 anos. Nós namoramos por mais de 10 anos e assim, eu estava no modo automático, sem uma perspectiva de quando vamos casar, planejar minha vida, cuidar da minha saúde, uma série de coisas foram deixadas, não de lado, mas talvez eu não coloquei o mesmo peso e importância, de prioridade, e hoje eu vejo que isso foi um erro, né? É algo que eu tento equilibrar. Nem sempre você consegue, mas acho que o máximo de equilíbrio aqui é algo que tem que ser buscado. Então eu errei muito nesse momento. Eu tive a oportunidade de estudar nos Estados Unidos e eu lembro que houve uma etapa, uma dinâmica ali que foi onde eu enxerguei que isso não estava legal na minha vida. Eu conversei com executivos aposentados e executivos que estavam em exercício e eles faziam e psicólogos. E eles faziam perguntas para te fazer refletir sobre como é que estava a tua vida, a tua jornada. E foi ali que eu falei, nossa, cara, eu tô tendo sucesso muito grande de um lado da minha vida, mas as coisas que mais importam, elas estão totalmente desequilibradas. E aí é o momento de você realmente poder dar uma reviravolta na tua vida. Mas essa reviravolta, você enxerga que, cara, é abrir mão de alguma coisa ou dá para conciliar? Como é que você entende isso? Eu acho que nem tudo dá para conciliar. Você desapegar de algumas coisas é importante. Então, sabe aquele pratinho que a gente tem a preocupação de girar pratinhos aí, tentar acomodar ao máximo todos eles. Eu acho que tem coisas na vida que a gente fala assim, esse pratinho eu vou deixar estourar. E aí, por exemplo, para quem está ouvindo, é muito legal eu chegar hoje em uma determinada posição e falar, você tem que equilibrar saúde, vida amorosa, carreira e tudo mais. Cara, como é que tá a tua vida naquele momento e quais são os pratos que mais te importam? Às vezes é o momento que você está tendo que ralar, pegar o busão cedo, sair, trabalhar, fazer talvez 2 empregos, estudar pra caramba, e vai ter que deixar outro prato girando mais lento, ou não, você vai deixar algum prato cair. Talvez não vai dar tempo de fazer academia agora, por mais errado que isso pareça, é a realidade de cada um. Sim. E você ter o poder de escolha e quebrar esses pratinhos, falar, cara, eu não vou mexer com isso agora, eu acho que é uma coisa bem madura a ser feita. E como é que você lida com a equipe nisso, cara? Porque também, né, dentro do seu time, a gente, em vendas, tem uma questão de performance, tem muita métrica, tem muito número, que você falou, tem método, né, é uma coisa meio que sequencial, muitas vezes, de repetição, para se conseguir lá na frente, né, a venda. Eu tenho que fazer X ligações ou X WhatsApps por dia para que lá na frente eu possa ter uma conversão de 3% e ter a minha venda acontecendo. E o vendedor, cara, a gente sabe que a gente já foi, passa uma semana que você não consegue, passa 2 semanas você não consegue, cara, você começa a ficar nervoso, você começa a ficar ansioso, né? Eu vejo que a gente está numa geração muito ansiosa. Os novos vendedores, né? Muito ansiosos, com muitas expectativas.
com os equilíbrios aí dos pratinhos muitas vezes não muito equilibrados de fato, né? Preocupados com muita coisa, talvez que a gente, na época que a gente era vendedor, a gente nem tivesse tanta preocupação também, mas eles estão numa outra pegada. Você consegue enxergar essa mudança tão grande também, de como você foi gerido, né, na sua gestão, quando você assumiu os papéis de venda, de ser vendedor, e o que hoje você faz com o seu time? É total diferente, cara. E ótimo ponto que você está colocando. Eu vivi um mundo que era porrada, cobrança. Eu brinco que era o chefe Outlook, que era reminder da sua meta toda hora aparecendo na tua tela. Falou, ó, você precisa entregar X milhões no final desse período aqui. Eu falo assim, eu tinha um monte de cara que ficava na linha de chegada, esperando para dar bandeirada, mas não ia ajudar. Não estava preocupado com a equipe para ver se vai chover, para me mandar no rádio que tal lugar tem um óleo ou tem uma peça que pode furar meu pneu ali naquela curva. E é isso que eu tento fazer completamente ao contrário. Então, desde o momento de planejamento, de sentar com o time, primeiro escolher o sonho grande que a gente vai perseguir. Depois, cara, pensar no framework, né? Eu tento, de várias coisas que eu já fiz, assim, framework, cara. Eu tô assumindo uma empresa que tô responsável por toda a operação. A gente tem que pensar em estratégia, depois a estrutura, depois os processos e depois pessoas. Porque pessoas primeiro, saber se cada uma está no seu lugar de potência, se cada uma tem as ferramentas e as condições e se elas estão treinadas para executar aquilo, né? Então, eu tento muito entrar nisso para ajudá-las, não ser o cara que só fica esperando na linha de chegada. Quem chegou e teve sucesso, eu vou dar tapinha nas costas e vou começar a apontar os demais dizendo vocês não prestam, vocês não são bons, mas sim, cara, entrar realmente para olhar como um líder e um líder servidor, que põe a mão na graxa. Cara, eu vou numa reunião com um vendedor, eu não tô vendo que ele não tá seguro, eu falo, já passei por isso algumas vezes, não tem problema nenhum, eu faço essa reunião, eu faço a demo inclusive, porque eu sei mexer no produto. Porque às vezes você não está num dia legal, às vezes aconteceu alguma coisa que você não está bem. Então eu acho que o líder tem que saber isso, realmente de não só trazer o direcionamento, o guidance para o time e tudo mais, mas ajudar, entrar nos pontos ali, meter a mão na graxa e levar o teu time até a linha de chegada. Boa. Como é que você enxerga também o vendedor em si? O que você diria para um vendedor novo que está começando a falar, cara, o mindset é esse, como vai por esse caminho? O que você poderia dizer para um Eu acho que vendedor é muito resiliência, né? Preparo e resiliência. Porque, cara, se você está executando, às vezes o resultado não vem. E é normal, em momentos difíceis, sim, o resultado não... Quantas vezes você está ali trabalhando e de repente começa vários clientes aparecerem e vendendo, mas assim, não foi uma sorte, não é uma ocasião. É realmente tudo que você construiu que está começando chegou a hora da colheita, como eu falo para a turma, né? Então eu acho que para quem está em vendas é muito isso. Primeiro para muitas vezes para refletir se a sua estratégia está correta. E às vezes olhar também o produto, o ambiente no qual você está inserido, as pessoas com as quais você está junto, assim, tudo isso conspira a favor? Se sim, e você está realmente executando o processo, seja resiliente, cara, que o resultado uma hora vai chegar. Eu vejo várias pessoas desistindo antes e pessoas ali muito próximas a conquistar algo grande. Justamente por conta dessa pressão, e às vezes até uma pressão que ela se coloca nela mesma, né? Sim. De ter que entregar o tempo todo e de que a qualquer momento eu vou ser mandado embora. Né? E é onde o gestor ruim, que é o cara que fica esperando a linha de chegada, ele entra, ele só prejudica ainda mais, porque a pressão, tem pessoas que reagem bem à pressão e tem pessoas que não reagem bem. O que um gestor deveria estar fazendo? Sentar com aquela pessoa, revisar a estratégia. Cara, você está com dificuldade de abrir porta? Eu vou te ajudar a abrir porta, vamos escolher aqui algumas contas. Deixa eu ver como é que está a apresentação, deixa eu ver o e-mail de prospecção, ou a mensagem no LinkedIn que você está mandando. Sim. Então, acho que o líder tem um papel fundamental nisso. Uma coisa que eu tenho, eu já conversei várias vezes com o time também, é uma parte difícil, né? Que é a questão do conteúdo. Não sei se você também conversa com o time nesse sentido, de se tornarem também uma voz ativa dentro das redes sociais, por exemplo, no LinkedIn, né? De construir conteúdo lá para se tornar relevante. Muito de encontro com o que você falou sobre ser interessante antes de ser interesseiro, né? Fala, cara, cria ali a sua rede também, né? Começa a comunicar o que você faz, o que você fala, o que você sabe de e-commerce, por exemplo, de qualquer área que você estiver, para que as pessoas passem a te olhar não só como aquele cara também que venda, né? Você acha que isso é uma coisa interessante? Total, e aí eu brinco com uma analogia que eu falo assim, qual é a sua bandeira? Por exemplo, a minha bandeira foi por muito tempo o commerce.
Hoje é inteligência artificial conversacional. Então, você não tem que ser reconhecido como o Eric da empresa tal, mas o Eric que é o cara daquele tema. E acho que o tema tem que ser algo que, através do conteúdo, você domine, você realmente consiga falar para o mercado, até o momento que você seja reconhecido por isso. É muito difícil, você precisa começar a plantar, para isso realmente ter uma proporção muito maior lá na frente. Mas se não começar, nunca vai chegar. Então escolha um tema no qual você está inserido, ou algo que realmente brilhe os seus olhos, comece a estudar muito isso, comece a compartilhar conteúdo. Se você tiver a oportunidade de ir em eventos que esteja relacionado a esse tema, sentar com profissionais que tenham mais experiência que você nesse determinado tema, acho que tudo isso vai ajudando. E de repente, quando você realmente tiver já compartilhado muitas coisas, lá na frente você vai se deparar que muita pessoa já está te reconhecendo como especialista daquele tema. Né? Eu acho que é uma forma de você quebrar esse gelo também, né, do cold call, né, daquela coisa de, vou ligar, nunca falei com essa pessoa na vida, ela nem sabe o que eu faço, e aí eu tenho uma chance de me vender ali em segundos, né. Eu gosto muito da ideia do conteúdo, não é fácil. Não é fácil. Né, é sofrido porque você lida também com a tecnologia do outro lado, que tem um algoritmo por detrás, enfim, né, eu até brinco que, poxa, eu tava me raciocinando isso hoje, eu tenho lá quase 6 mil seguidores no meu LinkedIn, mas é a mesma coisa que pode ser nada. Sim. Ao mesmo tempo, né? Porque não se conecta, né? Você fala, o algoritmo ou não entrega, ou aquele assunto não está interessante. É um trabalho complicado, acho que quem mexe muito com a mentalidade das pessoas. E é uma dica para as pessoas, assim, dedica meia hora por dia. Você consegue meia hora dedicar para algo que vai se tornar muito importante, vai fazer diferença na tua vida? Ou uma horinha, eu faço isso. Cedo eu acordo, eu leio muito sobre a inteligência artificial conversacional, que é o mercado que eu estou inserido, e sobre alguns outros temas de interesse. E tem a teoria das 10 mil horas, né? Sim. Existem teorias que você olhando o mesmo tema 10 mil horas, ou fazendo aquilo por 10 mil horas, você se torna um especialista. Então é tudo uma questão de construção e resiliência, paciência que vai chegar lá. Cara, de inteligência artificial, é um assunto que a gente sempre aborda aqui no Varal, mas acho que você está muito mais inserido, né, nesse tema. E o que é que você pode dizer, né, para 2025, porque 2024 já foi? Já foi, praticamente. Estamos em novembro já, cara. Impressionante. O que você está enxergando da inteligência artificial para negócios, e não só para negócios, mas talvez até para o nosso dia a dia? Isso vai ficar cada vez mais próximo da gente, acredito eu, né, da nossa realidade. Muito próximo e muito acessível, não só para nós como indivíduos, mas para as empresas SMB. Eu acho que está democratizando muito, né? O que empresas gigantes só tinham a chance de ter como ferramental, hoje nós ali temos essa possibilidade. Mas eu vou trazer o mundo da inteligência artificial para algo um pouco mais nichado, que é a inteligência artificial conversacional. Como que eu estou vendo esse mundo? Eu acho que caiu no gosto das pessoas e cada vez mais isso tem demonstrado o potencial e os resultados na prática. Lá, se a gente for pegar há 24 anos, 25 anos atrás, havia necessidade, né, e a oportunidade de cada empresa colocar um site no ar. Onde você colocava ali, muitas vezes no começo, um logo, um telefone e o endereço. E no começo muita gente batia na porta da tua empresa querendo falar com você. Obviamente estou exagerando um pouco aqui, mas era o início ali dos sites, né, ou onde realmente se tornaram um pouquinho mais popular. 2010 para frente a gente teve aí a aceleração do e-commerce, né? Nos últimos anos mais ainda, e isso ainda tem um grande potencial. Mas eu vejo o mundo conversacional, cara, algo completamente, é uma evolução disso tudo, porque aquilo que toda empresa precisava ter, que era um site, que dependendo do negócio, um e-commerce também, hoje é algo que é no-brainer, todo mundo precisa ter, o mundo conversacional toda empresa precisará ter também. Então todo mundo vai ter que ter um número em diferentes canais, ou uma inteligência artificial conversacional presente em diferentes canais para servir teu cliente, para vender para o teu cliente e para fazer qualquer tarefa. E acho que pouca empresa acordou para isso. E a gente já está vendo resultados gigantes. Nós que somos do mundo do e-commerce, estou vendo GMV de bilhão dentro do WhatsApp, né, em algumas empresas. E imagina o potencial disso. Agora com Message Ads, onde você tem um plugin no Google, para levar, porque a grande dificuldade era, o mundo conversacional é muito mais do que o WhatsApp, tá? São vários canais. Sim. Muita gente só pensa no WhatsApp, mas eu tô falando que você pode colocar esse cérebro conversacional dentro do Mercado Livre para falar com seus sellers e com seus clientes. Você pode colocar isso num Teams, no Slack para falar com seus colaboradores, no seu próprio site,
com widget, né, que você pode ali conversar. Enfim, você pode estar presente em qualquer lugar. Mas o potencial que isso traz em agilidade de atendimento para o cliente, por exemplo, cara, hoje mostra que já as pessoas estão falando, mais de 80% das pessoas já estão falando com alguma empresa pelo WhatsApp. Sim, verdade. Olha o potencial 80%. nisso, mais de 80%. Então, seja de forma organizada ou não organizada, mas tem um potencial enorme, porque nós estamos cada vez mais imediatistas, a gente não quer mais ligar muitas vezes para as empresas, a gente quer ali resolver o nosso problema de forma assíncrona, que acho que é essa beleza do mundo conversacional. Eu não estou numa página que vai expirar daqui a pouco, eu não preciso ficar pendurado no telefone 5 ou 15 minutos, né? Eu começo agora, começo a conversar com você, Patrick, aqui, e posso continuar a hora que eu entrar no meu carro, indo embora. Enfim, eu acho que ele traz uma série de possibilidades aí, e justamente nesse plugin que eu estou falando, né, que a dificuldade era ter o número. Qual que é o número dessa empresa? Agora você tem a possibilidade de, no próprio Google, onde você tem lá, ligar, rotas, website, você também tem, fale no WhatsApp com essa empresa. Tá. Então isso agora vai trazer um potencial enorme de tráfego entrando por esse canal. E aí, um canal que realmente está caindo cada vez mais no gosto das pessoas, que agrega valor, que pode vender, que pode atender, ou fazer qualquer tipo de coisa, inclusive o marketing conversacional, tem um potencial enorme. Não, e a IA está no dia a dia, né? Assim, as pessoas... Primeiro que IA virou já um termo quase que todo mundo já ouviu falar, pelo menos alguma vez, já entende que existe um tal de inteligência artificial acontecendo. E no dia a dia das pessoas, né? Porque se pega o WhatsApp hoje, o Meta AI tá ali, né? Sim. Apareceu do nada ali, de repente, estava no seu WhatsApp, apareceu agora uma inteligência artificial. Você pode conversar com uma inteligência artificial no seu WhatsApp. Então, eu acho que ainda vamos ver uma mudança até na estrutura de e-commerce. Eu também acho. Aquela coisa de você ter um site que tem vitrine, que tem um campo de busca, que, sabe essa categorização que a gente conhece, tão estática, né? Eu até escrevi um artigo, acho que tem uns 3 anos sobre isso, porque eu estava nesse mundo, Patrick, né, de plataformas, e eu já estava enxergando um mundo diferente. Falei, cara, existe um tráfego e um GMV indo para outros lugares. Sim. Existem novos protagonistas agora e a gente está como dividindo a atenção com eles. TikTok, Instagram, Total. WhatsApp, N canais conversacionais que nós temos aí. Enfim, então assim, bilhões de dólares já passando nesses lugares, porque o jogo é de quem tem atenção. Então se eu estou ali já, por que eu vou sair para ir para um e-commerce para finalizar o meu pedido? Por que eu já não faço ali dentro? Sim. Por que eu não coloco num carrinho para finalizar nesse mesmo canal daqui a pouco? Então eu acho que é o que eu tive estalo e eu vi as plataformas acordando tarde para isso. Sim. Agora muitas indo para aquisição ou tentando desenvolver soluções, etc. Mas eu acho que já deveriam ter feito isso há 4 anos atrás, 5 anos atrás. Porque realmente é um caminho sem volta. Eu tenho um amigo que ele montou uma empresa que faz tratamento de raquete para beach tênis. Tratamento de raquete? Então assim, você compra uma raquete, ela vem lisa. Sim. Existe um tratamento que você pode fazer na face dela para você ganhar spin, enfim, para você melhorar a tua performance, né? E isso é um business, cara. Um baita nicho. É um baita nicho. Ele não tem site. Ele tem WhatsApp. E ele faturou, sei lá, já milhares de reais fazendo tratamento de raquete, tudo via WhatsApp. Ele estava outro dia me mostrando, falou, cara, eu criei aqui um catálogo dentro do WhatsApp, e agora eu mando o link para as pessoas já fazem o pagamento via Pix e acabou. E aí era aquela coisa chata e robotizada, mas hoje com a IA generativa, né, tá muito mais humanizado o negócio. Sim. Você não precisa ficar várias etapas, coloca tudo ali. A gente tá com um cliente que você fala por voz, olha, eu quero 3 bananas, um saco de arroz, blá, blá, blá. Ele te monta o carrinho, já te manda o carrinho pronto ali para você fazer o checkout. O próprio MacZap, que é nosso, é uma jornada muito legal. Você tem vários canais, você tem o iFood, você tem o aplicativo, você tem N canais, mas tem a possibilidade de fazer isso no WhatsApp. Eu tenho um case também que tem um GMV de 9 dígitos, vendendo 2 SKUs, que basicamente são botijões de gás via WhatsApp. E esse é um caso interessante que eu, assim, me brilha os olhos, porque antigamente era o e-commerce e o aplicativo que dominavam as vendas. De repente colocaram o WhatsApp, hoje o WhatsApp ele é responsável por 90% das vendas. Nossa. E a taxa de recompra é altíssima. Mostrou que, assim, por isso, cara, que eu falo, mostrou que caiu no gosto do brasileiro. Então, por isso que eu falo, muita plataforma não se atentou para isso. Cara, e qual vai ser o papel de plataforma de e-commerce daqui uns 5 anos?
Eu acho que elas vão continuar, não é um mundo apocalipse, eu não sou Não, mensageiro do apocalipse. apocalipse. Não, de forma alguma, eu acho que elas têm muito espaço, vão continuar crescendo, temos plataformas maravilhosas, mas eu acho que elas precisam trabalhar com o mundo conversacional. Eu acho que ele vai estar cada vez mais inserido. Será que a busca não vai ser um agente autônomo ali, guiando, uma inteligência artificial realmente conversando com você? Eu falo muito sobre isso, porque a métrica, né? Se você for no Analytics e você for procurar ali, conversão de quem faz busca é 2 a 3 vezes maior do que as pessoas que não usam a busca para encontrar um produto. Sim. Ou seja, quem busca, de fato, quer alguma coisa e está disposta a comprar aquilo que ela está buscando. Em geral, as buscas são horrorosas nos e-commerces, né? Até hoje, né? Você tem que ir muito na questão do copiar e colar exatamente o dado técnico, senão você não encontra o produto que você quer. Não é uma conversa. E eu vou trazer um mundo conversacional, por que é legal? Olha, você vai ali, você pode ter um programa de receitas dentro de um e-commerce ali de supermercados, por exemplo, né? Então eu escolho a receita, já vem tudo prontinho, mas, cara, imagina você entrar ali num conversacional do supermercado e falar assim, cara, eu vou fazer um churrascão sábado com meus amigos. Ó, Boa. estão vindo 7 pessoas, tem um cara que não come carne, blá blá blá. O que você me sugere? E a partir dali ele me ajuda a planejar e preparar todo o meu churrasco e já montando um carrinho ali para mim e simplesmente minha função é executar o checkout. E aí, agora com a evolução de pagamento via WhatsApp, Sim. Isso vai ficar cada vez mais fácil, mais... sem fricção. Sem fricção, que eu acho que é o belo termo. Por isso que eu vejo, cara. Então, quando você me faz essa pergunta, né, qual é o papel das plataformas? Eu acho que assim... Eu lembro de ter falado já 4 anos atrás, cara, eu tinha algumas crenças, assim, as plataformas de e-commerce que não tem uma CDP, um CRM ali junto, meio que embedado na solução, e uma solução conversacional, elas estão perdendo uma grande oportunidade. E hoje eu vejo que eu estava certo naquela minha análise. Muito simplista, ainda conhecia pouco, né? Mas são coisas que faz totalmente sentido. Eu pegando um pouco também do que eu vivi dentro de operação de e-commerce, né? Você chegou a operar algum e-commerce? Não. Não, eu mesmo não. Minha esposa, sim. Então você vive um pouco disso Vejo com como ela, e tudo mais. né? Sei um pouco na prática. A gente que é gestor de e-commerce viveu durante muito tempo a história da jornada de compra e o tal do last click, né? Uhum. Então a gente sempre foi muito, muito bom de dizer que aquela mídia vende muito porque foi ela que finalizou, né? E eu lembro que essa história do WhatsApp, né, do conversacional, ela sempre foi muito desconectada nesse sentido. Por quê? Quando você abre uma janela de sair da jornada de compra do e-commerce e ela vai para fora, vai para um WhatsApp, quem que vendeu? Sim. Como é que você computa essa venda e fala, eu continuo investindo na mídia, no Google ou não? Puta, Patrick, você me trouxe um ponto agora que é ponto de discussão em várias agendas minhas. Vamos lá. Mundo, como a gente vê, né, de e-commerce, e vários canais, e-commerce, aplicativo, marketplaces, né, e vamos lá. O que acontece hoje nas empresas? Você tem equipes, fornecedores e tecnologia para e-commerce, você tem a mesma coisa para aplicativo, você vai ter a mesma coisa para várias coisas, né, para vários temas. Agora, quem que é a espinha dorsal ou o tecido conectivo que junta tudo isso? Não tem. Quem que é o cara, o player agora? A inteligência artificial conversacional. Pô, Eric, o que você está falando? É porque quando as pessoas pensam no mundo conversacional, vou colocar mais um silo aqui para vender, mais um canal. E aí fica nessa, né? O cara da plataforma, ele não quer perder GMV. Nem o fornecedor e nem o dono do tema ali. E o cara do aplicativo é a mesma coisa, porque no final quer mostrar resultado, mas... Cara, quem importa no final do dia é o cliente. E o cliente tem que ter a liberdade de escolher o canal que ele quer para comprar. E se ele quiser começar num lado e terminar no outro, beleza. Mas o que eu vejo, eu faço a provocação para o mercado quem realmente trabalha isso de maneira omni mesmo, ou eu vou usar um novo termo aqui, né? Essa espinha dorsal. E aí eu vou trazer exemplo, assim, a gente vê cliente falando de inteligência artificial generativa e tudo mais, mas não faz tratativa de carrinho abandonado lá no e-commerce. Ou faz por e-mail ainda. Sim. Né? Então, nem aplicou um SMS ou nem aplicou um WhatsApp para fazer isso. Então, eu vejo que estratégias como essa, elas podem estar na busca, elas podem estar levando o cliente no marketing conversacional e levando o tráfego para o e-commerce ou para o aplicativo, elas podem estar sendo usadas em diferentes estratégias ali, mas alavancando todas elas. Mas eu acho que vai de encontro com o que você falou também, de que precisa ter alguma outra solução, ou que deveria talvez estar dentro de uma plataforma, que reúna esses dados
e dê para a pessoa que está fazendo a gestão a clareza de que, pô, tô enxergando. Porque depender só, talvez, do Analytics, que hoje, quantos por cento dos analistas estão bem configurados? Sim. Né? E as pessoas que enxergam aquilo, o que elas estão vendo? Né? Com essa mudança do G4, eu conversei com muita gente e os caras, eu tô perdido, porque eu tinha uma visão que hoje eu não tenho mais, né? E a história da jornada, ela é mais complexa, mais completa, porque se você abre canais, as pessoas vão usar. Sim. Elas estão ávidas a usar novos canais para se comunicar com aquela marca, com aquele varejista. E aí você não conseguir medir isso, você passa a perder o controle e não sabe para onde vai o seu dinheiro, cara. Então, no topo da cadeia ali, o gestor de e-commerce, que tem ali os seus milhões, ou os menores, que tem algumas centenas ou até dezenas de reais ali que ele pode gastar com Google, com Meta, aí ele não vê isso indo para onde, sabe? Em que canal que eu devo continuar investindo, mesmo que ele conclua a compra no WhatsApp, mas o que levou o cara pro WhatsApp? E eu trago até vamos pegar outra ótica. Eu acho que assim, e no final do dia, cada um brigando pelo seu dentro das empresas. Aonde está a visão macro para realmente usufruir do melhor disso tudo. E não usar, cada um brigando pelo seu, mas será que a gente está entregando o máximo potencial para o mercado e para o cliente que está lá do outro lado? Eu acho que esse é o jogo agora a ser pensado. E ferramental para isso está aí disponível. E se a gente for olhar, né, agora nós estamos vivendo um ambiente onde eu conheço da ferramenta, eu sei fazer, eu sei comprar pela internet, e eu já estou olhando assim para os meus filhos como os futuros, né? E, cara, os meus filhos, o que eles já entendem de online, digital, até transacional. Meu filho hoje estava lá, falou, pai, eu ganhei um gift card da Google Play do meu amigo de aniversário. E eu quero usar isso para comprar um Brawl Pass do jogo do Brawl Stars. Sim. Me ajuda. E aí ele falou, eu não consigo colocar isso na forma de pagamento. Eu falei, você tem 10 anos, tá ligado? Você tem 11 anos, fez 11 anos agora. Como é que você já tá com essa cabeça de formas de pagamento, sabe? Eu com 11 anos, eu sei lá, eu queria jogar futebol na rua. Eu também. Uma pipa, talvez. De ficar assistindo a sessão da tarde ali, né? Pois é, é uma outra geração. Eles são uma geração que pega o controle da televisão e vai no YouTube e fala, eu quero assistir o vídeo tal. É conversacional, Sim. 100%. Sim. Ele não sabe digitar. Ele nem quer. E a geração das escolhas, né? Porque a nossa época, a gente estava ali vivenciando narrativas. Então, assim, o filme, como a gente estava conversando, era a tela quente que nós tínhamos, a sessão da tarde, era aquilo que a gente tinha para assistir. Hoje essa geração, ela pode ter um Netflix com um catálogo enorme, não só Netflix, mas tem N agora streamings, que ele pode começar um filme agora e terminar daqui a pouco, ele pode começar pela televisão e terminar no celular dentro do carro. Então, cara, é outra geração. Por isso que a importância do preparo das empresas, né? E realmente não é a forma como eu quero lhe servir e vender. É realmente entender o cliente do outro lado e eu vou te servir por onde você quiser, eu tô pronto. Boa. Buzi, pra gente ir encaminhando pro encerramento, eu queria te pedir algumas ideias aqui, cara, pra gente pendurar no varal. Legal. É um varal de ideia, então a gente tem que pendurar as ideias no varal. Primeiro, alguma coisa que você gostaria de trazer, mas outras duas eu queria te direcionar. Tá bom. Nunca direcionei, hein? Difícil. Dessa primeira vez eu acho que vai ser legal. Pensando na história do vendedor, né? O que você diria de mindset ou de dia a dia, de comportamento, que você fala, pô, esse é um comportamento interessante, um comportamento talvez vencedor aí, para você ser um vendedor de sucesso, né? Não sei se receita de bolo funciona para todo mundo, mas acho que algumas coisas podem ser utilizadas, né? Tá bom. E depois eu deixo você trazer a sua... Eu acho que esse tema do vendedor de novo a frase do Carlos Bush, seja interessante e não interesseiro, isso vai te abrir muita porta. Aí, pô, Eric, legal, frase pronta e etc. Como fazer isso? Você está com um cliente ali num determinado segmento. Cara, tudo que for matéria legal que você acha que seria bacana para esse cliente, que fosse agregar algo para ele de informação, relatório de mercado, vai lá e manda pro WhatsApp. Achei que isso iria lhe servir. Achei interessante e resolvi compartilhar.
Acho que esse tipo de coisa, sempre entregar mais do que a expectativa do cliente. Aí eu falo assim, poxa, a gente vendendo tecnologia. Eu lembro que recentemente agora eu precisava encantar um cliente. Cara, eu fiz um processo onde a apresentação, eu levei uma caixa para esse cliente, muito simples, totalmente dentro do compliance, pouco investimento, fiz um vídeo, coloquei a camiseta da empresa dele, eu atendi esse cliente como se fosse um cliente dele. Então ele abriu uma caixa, tinha um QR Code com um vídeo, então assim, tente superar as expectativas. Eu não vou ficar entrando aqui, cara, em métodos, metodologias de vendas, que acho que tem um monte de conteúdo no YouTube, mas eu vou falar para essas coisas que talvez não sejam tão triviais e tão básicas, porque hoje eu acho que está no simples ainda, as principais diferenciações. Tem muita gente querendo vender produto, empurrar coisa. Vou trazer exemplo, cara, eu mudei de empresa agora, quantas pessoas vão lá tentando me vender software, participação em eventos, etc, e não sabem nem sobre o meu negócio, não sabem nem sobre o momento da minha empresa. Verdade. Então, entregar mais, conhecer o negócio do seu cliente, as dores, as oportunidades daquele segmento para que você consiga aportar valor, porque no final do dia tem um monte de gente disputando atenção para você. Boa. Tá? E os outros pontos para a gente pendurar no varal de ideias, eu acho que, cara, isso foi um choque na minha vida, mas o lado de você ser protagonista da sua vida e não um coadjuvante. Então, às vezes a gente não enxerga isso, mas a gente está no modo automático, então... pare para pensar se você não está nesse momento, se você não está precisando equilibrar alguma outra coisa, botar um pouco mais de energia, seja a tua vida pessoal, a sua saúde, ou até qualquer outro aspecto, então buscar o equilíbrio, né? E o terceiro ponto, cara, é o mundo conversacional. Eu acho que tá aí, tá cada vez mais democrático e mais acessível para diferentes tipos de empresa, e eu acho que todo mundo tem que testar. Sejam pequenas jornadas, não é mais aquele mundo robotizado de aperte A, aperte B, etc., com várias etapas, está muito mais evoluído e realmente está entregando resultados palpáveis, assim. Vejo empresas atendendo milhares de clientes de uma forma belíssima e com um baita NPS, vendo clientes fazendo bilhões de GMV. E, cara, esse mundo aí, se você não acordar, pode ser que seja tarde, porque está sendo uma alavanca de diferenciação para muita empresa. E uma velocidade surreal, né? Sim, e tem muita coisa para fazer. Por isso é importante começar a ter maturidade para lá na frente você conseguir se diferenciar. Boa. Acho que são esses os pontos. Maravilhoso. Mestre, obrigado. Obrigado, Patrick. Valeu por ter vindo. Espero que tenha curtido aqui. Super, papo agradável. E que vocês aí também que assistiram tenham curtido. Então, aproveita, faz seu comentário, deixa seu like, segue a gente. Muito obrigado, até a próxima.